Hey there, Gerlão Magalhães, Personal Teacher, e no vídeo de hoje começo já dizendo Feliz Páscoa. Eu vou falar de uma curiosidade. Vocês já se perguntaram qual a língua ou línguas Jesus comunicava? Para comemorar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, eu vou falar quais línguas Jesus falava. Saber sobre o contexto histórico que Jesus viveu e quais línguas ele poderia ter se comunicado. Mas antes disso, eu preciso que vocês façam uma coisa importante. Se inscrevam no canal e ativem os sinos das notificações para poder, toda vez que eu lançar um vídeo novo, vocês tiverem acesso rapidamente. Sem demora, vamos para a vinheta. Como vocês bem sabem, Jesus veio no século I. E no século I, dentro da região de que hoje corresponde à Terra Santa, que são esses países que estão aparecendo aqui no mapa, e todos esses países ao redor também fazem parte dessa Terra Santa. E nesse contexto histórico-cultural, fervilhava de muitos povos e muitas línguas eram faladas nesse território. Quais dessas línguas Jesus falava? Vocês devem ter se perguntado com relação a isso, e eu fiz uma pesquisa para justamente responder essa pergunta. Então fique até o final do vídeo, porque nós vamos passear por esse tempo para perceber como era esse contexto e quais línguas eram mais faladas por lá. Vamos orar para Deus? Então, Jesus viveu no século I, e na região onde ele viveu, é sabido que coexistiam 4 línguas faladas, que eram o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Sendo que o latim era considerado a língua oficial, devido à região estar sob dominação romana. Então, por esse período, por isso que é muito comum vocês verem passagens onde Jesus falava com Pôncio Pilatos, que era um representante de César na região. Então, consideravelmente, a língua oficial era o latim. Contudo, o latim não era uma língua muito difundida e só era utilizado mesmo por funcionários romanos e pertencia à classe mais culta. Então, somente as pessoas cultas de grandes bens tinham proximidade com os romanos e conseguiam se comunicar em latim. Então, é pouco provável que Jesus tenha falado latim nas suas pregações e como língua também fluente na sua convivência. Mas é provável, existem muitos estudos que indicam que talvez Jesus tenha tido alguns diálogos em latim com as autoridades romanas. Outras fontes já pensam que Jesus tinha comunicação com essas autoridades com o grego, porque era uma língua muito de comunicação, uma certa língua franca de diferentes povos da época, devido à influência helênica que existia por todo o mundo. O grego, mais precisamente, o dialeto koiné, que era o grego falado pelas classes mais populares dentre a época do mundo, e não o grego mais clássico, por assim dizer, que só era também falado pelas castas mais cultas. O koiné era provável ter sido uma língua de comunicação de Jesus com muitos dos romanos naquele momento. Afinal, era uma língua de comunicação comum entre muitas diferentes pessoas que existiam, como camponeses, artesãos da província da Galileia. Para haver transações comerciais, comunicações entre habitantes de diferentes cidades, era muito comum utilizar o koiné, a variante da língua grega, na comunicação entre esses povos. Há muitas ainda conversas que diz que provavelmente quando Jesus está sendo julgado por Pôncio Pilatos, teria sido a língua grega a ser utilizada na sua comunicação com Pilatos. Afinal, esse não falava a língua dos povos hebreus. Não falava tão pouco o aramaico quanto o hebraico, que eram as línguas mais difundidas nessa região. É sabido que na região da Judeia, calcula-se que em torno de 15% da população se comunicava em grego, mas ainda não chegamos à língua
oficial de Jesus. Mas, contudo, não pode se afirmar com precisão se Jesus empregava frequentemente o grego. Nem se pode deduzir isso a partir dos estudos dos evangelhos. O que é certo a partir dos estudos dos evangelhos é que Jesus, de fato, era um falante de, muito provavelmente, hebraico e aramaico. Existe até uma grande confusão se alguns dizem que Jesus era um falante do hebraico. Afinal, o hebraico era uma língua que era falada pelas classes mais baixas. Os tipos as pessoas que ele pregava, sendo as pessoas das classes mais baixas. Muitos dizem que essa era a língua de Jesus. Contudo, é capaz de que ele tenha aprendido hebraico de fato para que fosse possível essa comunicação com esses demais povos, mas a sua língua, até porque a pregação de Jesus na sinagoga e nas suas conversas com os fariseus, segundo as escrituras, teria sido feita nessa língua. O que se sabe é que devido à sua língua materna, onde ele nasceu e cresceu, era o aramaico. A língua aramaica ainda sobrevive sendo a língua de algumas pequenas comunidades no Oriente Médio, em especial no interior da Síria, e ela é preservada principalmente em alguns vilarejos. Vale a pena vocês dar uma olhada, eu vou deixar aqui um trechinho também de um vídeo para que vocês possam ouvir como é a língua a qual Jesus falava frequentemente. Avum de Bashmaya, Netkado Shmoch, Teitei Malkutach, Nechfuit Viana Haikana, de Bashmaya af Bahar, Havlan Lachmat Sunkanan Yoman, Washboklan Haubein Wachtahein, Haikana Dafhanan, Shwachan Lachaybein, Willa Tachlan Lenisuna, Ela Patsan Mimbisha, Metode Lachem Malkuta, Wahaila Watesh Bukta, Lahalan Naomi. Amém. Resumidamente, existem teorias que implicam que Jesus era um poliglota e ele conseguia falar em aramaico, em hebraico, em latim e grego. Mas é muito, muito provável que Jesus tenha sido ou bilíngue ou trilíngue, devido a essa capacidade de se comunicar em aramaico, em hebraico, em grego. Essas são as maiores tendências. É capaz de ter falado um pouco em latim devido às suas comunicações com alguns romanos, ou que tem algum certo conhecimento. E não à toa é colocado na sua cruz esses 3 idiomas para identificá-lo como o rei dos judeus. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo porque é uma curiosidade de muitas pessoas saber quais eram as línguas que Jesus se comunicava e que marcou tanto a nossa história. Então, eu desejo a todos vocês, a toda a sua família, uma feliz Páscoa. É isso. Obrigado. Tchau, tchau.